avô aos mais velhos e aos mais novos. Eu me chamo Alexandre Oliveira, sou Babalorixá, sou filho de Xangô Aganju de Bede e Oxum de Bede. A minha raiz, sou filho de santo da mãe Nancy de Iemanjá, neto de pai Pedro da Oxum, bisneto de mãe Nelly de Oiá, falecida, e tataraneto do vô João de Exubi. Então a minha raiz é a raiz de Exubi. Me tenho como religioso, conheço a religião de matriz africana desde 91, desde 91, hoje estão completando hoje em torno de 27 anos, 30 anos mais ou menos de religião, que conheço a religião, mas me aprontei deixa eu ter uma palhinha aqui, me aprontei em 95, então hoje eu tenho 27 anos de apronte, sempre na mesma raiz, mas como pai de santo mesmo, com casa aberta, eu estou praticando já a religião com casa aberta, com filho de santo e tudo mais, há 12 anos, há 12 anos. E na parte de Quimbanda, de Quimbanda e Umbanda, eu trabalho com o Exu da Pedra Negra, que já trabalho com esse espírito há 27 anos, 27 não, perdão, há 24 anos, a gente trabalha junto, tem essa parceria, esse compadre, e que me acompanha. Há um bom tempo atrás, eu fiquei em dúvida, que a gente sempre tem, na nossa vida, tem altos e baixos, E a gente tem aquelas coisas com, será que dou o próximo passo dentro da religião, será que não dou, E ter o avanço, dar o passo, de ser de membro frequentante de uma casa, a ter a responsabilidade de um assentamento de Lodê e Avagã em casa, para que essa casa possa ser aberta à comunidade, e a gente usar o nosso dom, porque eu entendo que nós, como Babalorixá, nós somos pontes, pontes de acesso entre o Orixá e as pessoas que precisam e que não têm esse entendimento sobre o Orixá. Então, que a gente, para mim, a única coisa que eu faço é fazer essa ligação, e um pedido humanamente possível para ser resolvido, através de oferendas e tudo mais. Então, essa é a nossa missão. E aí eu entendi que seria justo, depois de um certo aprendizado que a gente tem, e que a gente tem que também disseminar isso na população e para a comunidade, o que a gente ganha através dos mais velhos, não podemos deixar preso dentro de uma caixinha de segredo, A gente tem que disseminar isso na comunidade. Então é isso que eu faço com os meus filhos de santo. Resolvi abrir a casa, Abri a minha casa faz 12 anos atrás, e a gente tem uma casa pequena, tenho poucos filhos de santo, porque não consigo dar uma dedicação full time, para a espiritualidade, porque além disso eu tenho outras atividades, sou representante comercial na linha de uniformes, tenho uma loja, tenho uma flora de artigos de religião, que abri essa flora há 8 anos atrás. É uma flora que atende todos os níveis de espiritualidade, não só a Umbanda, atendo a Quimbanda, atendo Kardec, atendo a Gnose, atendo através das imagens católicas, o católico, o evangélico, a casa é espiritualista, então a gente tem alguns artesãos ligados à casa, que também a gente ajuda de uma forma ou de outra, A gente tem a linha de Axós, que é fabricado pela loja, que a gente tem 3 costureiras vinculadas à nossa casa, Nós temos artesãos que fazem desde almofadas a cestas, temos artesãos que trabalham com ferro, fazendo os assentamentos de ferro, Nós temos hoje a recuperação de imagens e a pintura também, que é um outro artesão que se juntou no nosso grupo de trabalho agora, e nós estamos recuperando imagens. Então nós temos uma página no Facebook, que é a Flora São Pedro. A nossa casa fica aqui na Avenida Silva Paz, Avenida Silva Paz, número 132. Passamos por um incidente há pouco, agora, que foi um incêndio criminoso por intolerância religiosa. Faz 2 meses que nós estamos reconstruindo a casa, Então conseguimos, através da comunidade, de ajuda de todos, principalmente dos meus filhos, dos filhos da minha esposa, e de todo um processo de ajuda mútua, a gente conseguiu reconstruir a casa. Então repintamos, colocamos forro novo, as nossas parcerias de artesãos e
e de costureiras estão nos apoiando, refazendo a modelagem nova de Axós para a loja, está tudo muito lindo, e convido todos a que possam fazer parte dessa e venham visitar a loja, né? No dia 27 de setembro, agora dia de Cosme e Damião, a gente vai fazer uma distribuição de doces aqui na frente da loja, para também agradar esse grande pai. Então, pessoal, existe um outro segmento da minha vida, né, que foi dado início praticamente junto com a inauguração da loja, que foi uma ideia que eu tive, que também outras pessoas que hoje fazem parte dessa associação tiveram, só que individualmente. E graças aos orixás que assim decidiram, né, e através da loja, né, da Flora São Pedro, a gente conseguiu se encontrar, se comunicar, essas pessoas com os mesmos ideais, e construímos essa ideia em conjunto, que é a Associação Rio Grandina de Umbanda e Matriz Africana, que é a Arutema. Tá? A Arutema, ela tem 10 anos e ela foi fundada, eu me lembro como o dia de ontem, né? Eu me lembro que a loja eu estava organizando as coisas na loja, né? Chegaram todas as imagens e tudo na loja, e nós estávamos colocando, eu sozinho na loja estava colocando nas prateleiras, e a porta de grade estava meio baixa. E aí o Carlos Eduardo, Cuncum, meu grande amigo, ele bateu na porta e disse assim: ah, que legal, vai ser uma flora aqui, não sei o quê. E aí eu convidei ele para entrar. E ali a gente desenvolveu, eu não conhecia ele, a gente desenvolveu uma conversa, ele me disse que era Labê e tudo mais. E eu me lembro até hoje que ele olhou os CDs que estavam ali para vender, e tinha um CD de rezas de Erisum, de missa, e ele me perguntou se podia comprar. E na época esse CD custava R$20. E eu disse assim: olha, cara, eu não tenho nem troco hoje, né? Porque eu não tô aberto, né? Tu vai ser meu primeiro cliente. E aí eu, para brincar com ele, eu disse pra ele: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te vender esse CD e eu vou pegar esses R$20 e não vou botar na gaveta. Esses R$20 vai ficar guardado, porque daqui a 20 anos eu vou pegar esses R$20, vou fazer um quadrinho e vou colocar teu nome como primeiro cliente da loja. E ele dava risada. E eu tenho esses R$20 até hoje, guardado. E naquele momento ali ele me falou do sentimento dele e tudo mais, como Alabê. E eu disse para ele que eu não queria somente ganhar, porque eu passei de pai de santo, né, que fazia um bem para a comunidade, para um comerciante de artigos de religião. Então eu passei a ganhar dinheiro, a me sustentar com a religião. E eu não queria somente isso, eu queria devolver isso para a comunidade de uma outra forma. E eu tenho uma formação comercial muito grande, porque eu trabalho desde os 17 anos e sempre empreendedor. Então eu vislumbrei a questão de fazer um grupo de alabês, de tamboreiros. Não, na época nem era alabês, esse termo eu nem conhecia. Era tamboreiro, um grupo de tamboreiros, um encontro de tamboreiros, e assim foi. E aí o Cucu disse, ele achou uma boa ideia e tudo mais, e aí a loja se abriu. E aí veio veio outro, a gente conversa sobre uma coisa, conversa sobre outra, e aí eu encontrei o pai Alexandre, do Baralodê, da 4, ele esteve na minha loja e eu conversei sobre isso. E ele me disse assim, eu tenho um filho de santo meu, que é o Fernando Tubino, que ele tem umas ideias parecidas com a tua. Ao mesmo tempo, divagando sobre essas ideias, eu também conversei com o meu parceiro, que é o Claudinho, de tambor, que sempre trocou na minha casa, e ele também gostou dessa ideia. E aí, um belo dia, o Fernando veio me visitar, porque o pai de santo dele falou para ele, e ele veio me visitar, e a gente sentou, e a gente começou a organizar essa história, né, de como poderíamos fazer. E aí marcamos uma primeira reunião com as pessoas que a gente já havia conversado durante essas nossas andanças, né, e que tinham essa mesma proposta de trabalho, né. Então, eu chamei o Claudinho, chamei o Carlos Eduardo, o Fernando acabou chamando o Daniel, né, o Daniel do Bará, e junto veio o seu Rude. E aí a Denise, né, e a gente formou um grupo pequeno e começamos a conversar, e aí o Daniel teve a brilhante ideia de formatar o nome Arutema, né, que saiu da cabecinha dele, e que foi um grande legado que ele deixou para nós, e a gente começou a trabalhar, né, e a nossa primeira ideia foi
fazer o primeiro encontro de Alabês da cidade de Rio Grande, né? O Claudinho tinha um sonho, que era um sonho meio que bem longe, porque ele nunca tinha tomado coragem de encontrar o ídolo dele, que era o Pai Chamin de Aganju. E aí ele pegou a malinha dele e foi até Porto Alegre, Viamão, né? E foi lá e encontrou o Pai Chamin. E de lá ele veio com a ideia de que a gente poderia trazer o Chamin no primeiro encontro de Alabês, né? E a nossa ideia naquela época era o quê? Era levar, realmente existiam CDs, né? Que todo mundo hoje, né? Naquela época, 10 anos atrás, todo mundo escutava e aquelas pessoas eram ídolos, né? Fernando Chulana, Chamin, Jorge Belerum, Pingo Borel, né? E eram coisas muito distantes, porque eram pessoas que viviam lá na capital, e para os alabês e tamboreiros da cidade de Rio Grande, né, que não tinham a mesma coragem e pretensão que o Claudinho teve de pegar a mochilinha dele e ir lá conhecer essas pessoas, porque não são pessoas intocáveis, são pessoas que nem nós e a grande maioria muito mais humildes que nós, tá? Enxergam a religião de uma outra visão, uma outra ótica. E não tenham essa mesma predisposição de lá. Então o que a gente pensou? Então vamos trazer essas pessoas, para que antes que essas pessoas não existam, porque nós somos passagens nesse mundo material e carnal nosso, passem para uma outra passagem de vida, para que eles possam também abraçar o rio-grandino, o tamboreiro, o alabê, possa ter contato com esse ser humano, e não só através de um CD. E foi isso que a gente fez. No primeiro ano a gente trouxe o Pai Chamin, no segundo ano a gente trouxe o Pai Antônio Carlos, depois a gente trouxe o Pingo Borel, né? Depois a gente trouxe o Belerum, e assim a gente foi trazendo ícone por ícone. Depois o Cristiano se juntou junto ao nosso grupo da Arutema, né? Ele também trouxe uma outra ideia, que era o Corimba Music, né? Que hoje ele é presidente de uma outra instituição e continua com a ideia do Corimba Music. Então, mas tudo surgiu dentro daquele nosso pequeno grupo. Depois, hoje nós temos na cidade o Conselho do Povo de Terreiro, que também surgiu a ideia de dentro do nosso grupo, de formatar e de ter uma instituição rio-grandina que abrangesse todas as associações, né? Coresdrab, Arutema, Urumi, Uruca, né? O Núcleo, né? Então também surgiu. E a gente também, a segunda ideia foi que não fosse somente tamboreiros, né? Mas que a gente trouxesse a informação para o nosso povo. E essa é a missão da Arutema, né? Trazer a informação quanto maior possível, né? Através de workshops, com rodas de conversas, parcerias de projetos, mas a informação, gente, né? Então a gente fez vários seminários, a gente fez vários workshops, trazendo pessoas e ícones de fora da cidade, ou até mesmo ícones da nossa própria cidade, da nossa própria cultura, né? Aqui que está ali do outro lado da rua, que a gente não conhece, né? E valorizando também o patrimônio histórico da nossa cultura, da nossa cidade, entendeu? Não adianta a gente valorizar, a gente tem essa ideia, né? A Arutema tem essa ideia, que não adianta a gente parabenizar, né, e valorizar quem está do lado. Pelotas, Porto Alegre, não. A gente tem noção que as pessoas existem, elas precisam ser valorizadas sim, mas o nosso povo primeiro. Já falando em questão de Alabês, né? Carlinhos, do Oxalá, o meu falecido pai de santo, o Jorge Fante, que era o Tatão, o Luiz Carlos, o Risadinha, que ainda estão vivos graças aos pais, né? E a gente está conseguindo, entre aspas, né, sugar um pouco da sabedoria deles e do momento que eles viveram, de como era e de como é, e para a gente poder se entender aonde a gente está nessa linha de tempo. Porque era de um jeito? Era. É a tradição, nossa religião? É. Mas precisamos continuar fazendo igual? Por que não melhorar? Até que ponto é o limite do melhorar? Para isso a gente precisa dos mais velhos. Só os mais velhos podem nos dar a direção. A decisão é nossa? É. A direção é a deles. Eles têm que dizer, eles têm que dar o ponto de limite, o ponto de corte, aonde dizer, não, isso aqui dá para fazer, isso aqui não é hora nem momento ainda. E assim sucessivamente. Este é o meu pensamento. Mas como eu sou um dos membros da Arutema, né, que hoje é meio afastado por problemas pessoais e da vida, que não nos permite, né, a dar um grande tempo em função do que realmente a Arutema merece, mas como ele é um grupo, ele cresce, né? Ele é um ser pensante e ele cresce a cada dia. Né? Pessoas entram novas no grupo, ideias vêm vindo, né? E a ideia inicial que nós tínhamos, ela não tem que ser mudada, ela tem que ser melhorada. E o melhorar vem com o diálogo. E o diálogo entre pessoas que pensam diferentes. Uns mais polêmicos, outros menos polêmicos, uns mais gritantes, outros mais opacos,
não importa. Importa que o grupo, ele é como um corpo. Nós tivemos uma grande perca, que foi a perca do nosso presidente, do seu Rude de Oxalá, que nos deu um baque, e como qualquer corpo pensante, ele também fica em luto. E nós tivemos o nosso luto, a gente não sabia muito para onde andar, a gente parou mais ou menos durante um ano, nunca desistimos do nosso principal evento, que era o Encontro de Alabês, né? Os outros ficaram parados, mas o Encontro de Alabê continuou. Depois veio o segundo impacto nosso, o segundo problema, que foi a pandemia, que não foi um problema nosso, foi um problema mundial, e que nós também sofremos isso, porque a gente é um grupo que existe para reunir pessoas e disseminar a informação. E se nós temos a proibição de tudo, né, do mundo, né, de não poder estar presente com as pessoas, nós precisamos nos remontar, nos refazer, através de lives, através disso, mas isso levou um tempo. Então, a Aretema não morreu, a Aretema não está apagada, não, ela está se remontando, se reconstruindo, como todos nós. Eu me reconstruí, o Claudinho se reconstruiu, a loja se reconstruiu, entendeu? A comunidade se reconstruiu, o Batuque se reconstruiu, né? As obrigações se reconstruíram, né? Não podemos, antigamente se matava 13 cabrito. Hoje em dia, hoje financeiramente, tu tem condições de matar 2, e assim nós vamos reconstruindo. O que eu tinha para falar é isso. Gostaria que vocês dessem um like na página, curtissem, se inscrevessem no YouTube, porque juntos somos mais fortes. Procure a Aretema, se associem, se filiem nela, porque ela é uma instituição que veio para ficar. Então, um grande abraço. Quero parabenizar aos idealizadores desse projeto de informação que a Aretema tem hoje, através do Claudinho, né? E deixar a Aretema aberta, e a Flora São Pedro aberta para todos que quiserem informação, principalmente sobre a formação de CNPJ, né? Para se tornar as casas legalizadas. Tá, pessoal? Um grande abraço e sorte, muita sorte para todos.